Meus irmãos, hoje a gente vai começar uma nova série chamada Ânimo para a Missão. E hoje eu vou falar com vocês sobre a Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Na semana que vem eu vou conversar com você sobre a nossa missão local. Na outra semana eu vou conversar com vocês sobre missões. E no último domingo o bacharel Diego vai falar com vocês sobre a necessidade de nós evangelizarmos o outro. E eu já convido você aí mesmo a abrir sua Bíblia em Lucas 10. Vamos fazer a leitura dos versos 25 a 37. Lucas 10, versos 25 a 37. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Hoje eu quero falar para você, como eu disse, sobre a Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Mas antes de falar sobre a missão de Deus, eu queria contar uma história aqui para vocês. A história de um homem que ele era um mestre de obras e ele era o melhor funcionário da empresa. Trabalhou a vida inteira nessa empresa e as casas que ele ficava responsável por construir eram as melhores casas da empresa. Elas sempre eram entregues dentro do prazo, os detalhes eram sempre muito bem refinados, as paredes sempre no esquadro, as caídas sempre bem feitas, e chega um dia que esse homem consegue a aposentadoria. E aí, ele achando que vai receber uma homenagem na empresa, o engenheiro responsável chama ele e pede um último favor: eu queria que você construísse uma última casa para a gente. Ele fica revoltado, acha aquilo um tanto quanto desrespeitoso, mas ele vai constrói a casa. Só que ele constrói o mais rápido possível, e aquela casa não é tão boa quanto as casas que ele costumava construir. A caída não é tão legal, os acabamentos não são tão bem feitos, a parede não está tão boa no esquadro assim, enfim, não era a casa que ele costumava construir, só para entregar logo e aproveitar a sua aposentadoria. Então ele entrega a chave na mão do engenheiro, e antes desse homem entrar e avaliar a casa, ele fala: essa chave é sua. Essa é uma forma que a empresa tem para agradecer todos esses anos de trabalho honesto e de qualidade. Toma, é para você. E esse excelente profissional ganha de presente a pior casa que ele construiu em toda a sua vida. Pensando nessa história, cada um de nós, em algumas áreas da nossa vida, também somos assim. Nós somos bons profissionais enquanto nós achamos que nós podemos ser promovidos na empresa. Nós somos bons amigos de trabalho até quando o nosso amigo de trabalho pode nos dar alguma coisa em troca.
pode falar bem da gente, pode indicar a gente para um cargo, pode cobrir a nossa hora extra, pode trocar a nossa folga. Quando não há nenhum tipo de interesse dessa forma, nós não somos mais tão bons assim. A mesma coisa acontece dentro da nossa casa. Nós somos bons irmãos, bons pais, bons cônjuges, bons amigos, até que o interesse se vá. Quando o interesse se vai, então a gente já não se dedica tanto, a gente já não entende tanto, a gente já não quer tanto, porque não é mais do nosso interesse. No final das contas, em alguma área das nossas vidas, nós somos como esse mestre de obras. Mas o que isso tem a ver com a missão de Deus? Essa é a grande questão. Nada. O que é a missão de Deus, então? A missão de Deus é o seguinte: a teologia fala que Deus, ele é um Deus missionário. Todas as vezes que Deus se revela ao homem, acontecem duas coisas. Primeiro, ele é glorificado, e segundo, o coração do homem é transformado. Então, todas as vezes que Deus se revela, ele se revela para criar uma intimidade, uma relação com o homem. Quando ele se revela a Abraão e faz dele pai de muitas nações, quando ele se revela a Moisés e usa Moisés para libertar o povo. Então a missão de Deus é glorificar o seu próprio nome, e glorificando o seu próprio nome, ele também é um Deus missionário. E aí, nós que fomos alcançados por essa missão, temos agora a responsabilidade de apresentar aos outros o Deus da missão. Eu não quero entrar em detalhes com vocês aqui, teologicamente, da missão de Deus, mas eu quero que a gente reflita nessa noite o quanto nós temos feito ser conhecido o Deus dessa missão que se revelou a nós. E por isso eu escolhi esse texto. É um texto que só se encontra em Lucas, e ele é muito visual para a gente. Esse texto fala para a gente o seguinte: um perito da lei se encontra com Jesus e pergunta a ele: Senhor, como fazer para herdar a vida eterna? Essa era uma boa pergunta, era uma boa reflexão, mas ele não tinha nenhum interesse de conhecer a verdade. É por isso que o Lucas faz questão de salientar que esse homem era um perito da lei. O que é que isso significa? Esse homem era especialista no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele era um homem profundamente conhecedor da lei mosaica. Tudo que a lei de Moisés conhecia e dizia, ele sabia. Então, por que ele pergunta a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta porque ele quer testar Jesus. Como alguns outros, ele quer que Jesus caia em contradição, seja condenado e seja morto. Mas Jesus, ele não responde. Ele devolve com uma pergunta. Jesus, ele tem essa capacidade, né, e, sem querer escandalizar você, mas escandalizando, um tanto quanto cínica, de não responder, mas entregar o coração do outro. Repara só, Jesus está andando, ele ensina, e os homens chegam para Jesus e falam: olha, a gente quer saber com que autoridade é essa que você ensina o povo. Ele fala: eu respondo, mas vocês têm que me responderem uma pergunta. O batismo de João Batista é de Deus ou não? Aqueles homens se colocam à parte, trocam ali uma ideia, eles falam: ó, se a gente falar que o batismo de João era de Deus, ele vai responder para a gente: então por que vocês não acreditaram? Se a gente disser que não, o povo gosta de João Batista, eles vão apedrejar a gente. Então beleza, eles voltaram: Jesus, não sei. Jesus fala: também não vou responder nada para vocês não, e vai embora. Simples. E é basicamente isso que ele faz com esse homem. Ele não responde. Ele diz: fala você aí, o que a lei diz? Ele joga com a vaidade daquele perito da lei. Ele joga com a arrogância daquele homem. Você não é um perito da lei? Então me fala. Você não sabe o que é? Ele vai falar diante de Jesus, a pessoa que ele está testando, que ele não sabe. Ele responde: não sei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele cita o Pentateuco, Deuteronômio 6 e 5, Levítico 19 e 18. E Jesus corta ele naquela forma ácida de novo: parabéns, irmão, um abraço, vá em paz. Ele: não, mas
Eu quero te fazer uma outra pergunta. Quem é o meu próximo? Por que ele pergunta isso? Ele mais uma vez queria testar Jesus. Ele queria saber de que lado Jesus estava. Porque para o judeu, o próximo era só o judeu. O gentio era um miserável que precisava ser exterminado. Para o fariseu, o próximo era só o fariseu, a quase delimitação de uma monografia. Porque o fariseu era judeu, mas ele era fariseu. Então, para ele não era todo judeu, era só o judeu fariseu. O saduceu, para ele o próximo era só o saduceu. Ele quer saber, e você, Jesus? Para você, quem é o próximo? Todos os judeus? O fariseu? O saduceu? O essênio? O zelote? Quem é o próximo? Aí Jesus conta uma história. Jesus chega para ele e fala o seguinte: ó, existia um homem judeu que ele veio de Jerusalém até Jericó. Ele é surrado no caminho e é abandonado no chão quase morto. E aí aparece um sacerdote e um levita. E essa primeira parte eu quero falar para vocês do sacerdote e do levita. Essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada muito perigosa em todos os sentidos possíveis de perigo. Ela era uma estrada muito esburacada e tinha muita pedra, tinha muita rocha. E aí entrava um segundo perigo, porque por ela ser uma estrada de difícil locomoção, os ladrões ficavam ali, porque era fácil pegar as pessoas, porque passavam devagar, e era fácil fugir. E essa estrada, além de ser pedregosa e esburacada, ela era muito íngreme, porque Jerusalém ficava a 900 metros acima do nível do mar, e Jericó 300 abaixo. Essa diferença de altitude, ela era compensada em uma ladeira de 27 quilômetros, então a pessoa descia devagar, senão ela capotava. E aquele homem, passando por ali, é espancado. E passa então, agora, um sacerdote e depois um levita. Jesus está contando uma história que não é inventada. Ele está contando algo que acontecia. Realmente, muitas pessoas de Jericó iam para Jerusalém para o culto. E muitas pessoas voltavam para suas casas. Da mesma forma, muitos sacerdotes e muitos levitas, eles moravam em Jericó e iam para Jerusalém quando eles estavam na escala deles. E agora eles estão voltando. E eles encontram um homem caído, quase morto, e o que eles fazem? Absolutamente nada. Eles pouco se importam para aquele homem. Ele que morra. E eles vão embora. Alguns dizem que eles não ajudaram, porque Levítico 21:1 fala que você não pode tocar no morto. Porque se você toca em morto, em alguém com sangue, você se torna impuro para o ritual cultico. Mas isso pouco importava em dois sentidos. Primeiro, que a Escritura fala que o homem tem que socorrer o necessitado, o estrangeiro, o ferido, a viúva. E segundo, que essa questão de purificação pouco importava. Porque ele estava indo embora para casa, eles tinham uma escala longa. Ele tinha toda a condição de ir para Jericó, socorrer aquele homem, chegar lá, fazer todo o ritual de purificação, e ainda sobrava tempo para ele voltar para Jerusalém e fazer o culto. Isso não ia interferir em nada a vida dele. Eles não socorreram simplesmente porque eles não quiseram. Agora, como que o coração desses homens é duro? Eles acabaram de voltar de um culto em que eles eram peças fundamentais para a adoração de Deus. E no lugar do coração deles está quebrantado, está duro. Porque eles pouco se importam, ele que morra. Não conheço, o problema dele não é meu, a família dele não é minha. Então eu vou embora para casa. E eles vão simplesmente embora. Olhando para essa história, a gente fica um tanto quanto chocado, né? Pô, que homens ruins, que homens perversos. Mas se a gente for trazer para o dia de hoje, a nossa sociedade também é assim. Há alguns poucos anos atrás, na França, pleno sol de meio-dia, uma mulher foi espancada até a morte pelo seu companheiro. Ninguém socorreu aquela mulher. No outro dia, tinha dezenas de faixas. Abaixo a violência contra a mulher. Lindo. Todos nós somos contra. Manifestações são boas. Mas e quando ela apanhava até morrer? As pessoas pouco se importaram.
há um pouco menos de 2 semanas, nos Estados Unidos, na Filadélfia, uma mulher foi estuprada no metrô, com um monte de pessoas em volta. O que elas fizeram, irmãos? Filmaram. Filmaram e postaram a denúncia, enquanto a mulher estava sendo estuprada. Ninguém ajudou, ninguém socorreu, ninguém ligou para a polícia. Simplesmente filmaram. Nós não queremos ter tempo para o outro. Nós pouco nos importamos para o outro. A gente quer descobrir uma forma de ter mais entretenimento, né? De rir mais, de descansar mais, de achar mais um novo hobby. A gente quer descobrir como ganhar mais dinheiro, como poupar mais dinheiro, como ter coisas o mais rápido possível. Você vai lá no YouTube, aparece um monte de propaganda de gente que te promete milagres, né? Com R$ 1.500, agora eu fiquei milionário, ninja. Aparece um monte. Por que aparece um monte? Porque existe muita procura. A gente quer entretenimento, a gente quer dinheiro. E a igreja, inclusive, virou um artefato de cardápio de restaurante. Porque a igreja hoje é um ambiente que tem que te servir. Tem que tratar como você quer, deixar você fazer o que você quiser. Se não, dou uma olhadinha aqui no outro cardápio, deixa eu ver aqui em Niterói, tem essa, e eu vou. Porque ali eu faço o que eu quero. Nós não queremos, como aqueles homens, se importar com o outro. Às vezes, nós inclusive torcemos para se dar mal. Não é verdade? Sou contra o governo atual, e eu quero mais que ele se rebente, para no final dizer, eu disse que estava errado. A gente dá um conselho para a pessoa que a gente ama, e aí ela não faz, não segue, e a gente fica torcendo, não, tomara que quebre a cara, irmão. Tomara que ele se arrebente. Aí eu vou falar bem na cara dele, eu te falei, cara. A gente torce, a gente quer que o outro se dê mal, a gente não quer gastar tempo cuidando. E aí a gente vai na rede social, nas conversas de esquina, a gente ouve coisas absurdas como mais um CPF cancelado. E tem gente que fala isso rindo. Se você se diz cristão e acha graça em dizer mais um CPF cancelado, eu digo a você, o seu Cristo pode ser qualquer um, exceto da Escritura Sagrada. Se você se alegra com a notícia de que um ladrão foi espancado até a morte, você não tem parte nenhuma no reino dos céus. Mas é isso que nós queremos hoje. A gente quer pouco se importar para o outro. Os meus problemas são os meus problemas, os deles são os deles. Ele está enfrentando porque ele merece. Se ele não tivesse errado no passado, ele não estava passando por isso, então o problema é dele. Ele que lute sozinho, ninguém me ajuda. Isso é um grande reflexo, meus irmãos, da nossa relação com Deus. Todas as vezes que Jesus vai falar sobre a vida eterna, ele faz um compilado dos 10 mandamentos e diz: ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus faz isso? Porque é uma relação de causa e consequência. A Escritura fala que se eu não amo quem eu vejo, como eu posso amar a um Deus que é invisível? A Escritura diz para a gente que se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. E se nós não gastamos tempo amando o outro, cuidando do outro, quer dizer que nós não gastamos tempo nos relacionando com Jesus. Porque Jesus se tornou numa ferramenta para satisfazer o nosso egoísmo. É um medalhão da sorte. É a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sua casa, que espere todos os males. É Jesus. É uma sentença mágica. Estou passando problema. O sangue de Jesus tem poder. Quero ganhar mais. Vou pedir a Jesus. Só que Jesus não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Infelizmente, a nossa fé, muitas vezes, se torna como a fé daquele
sacerdote e daquele levita. Nós viemos à igreja, cantamos, choramos, damos pirueta, fazemos aviãozinho, levantamos a mão, choramos, saiu da porta, acabou. É como se fosse um grande teatro. Vamos embora para casa, e todo mundo que a gente encontra pelo caminho sofrendo, a gente tapa os nossos olhos. Nós não queremos ver, porque o que importa é que eu fui à igreja, é que eu oro, é que eu dou o dízimo. É isso o que importa. Como eu disse, o outro está só colhendo o fruto do mal que ele próprio plantou. Meu irmão, imagina se Jesus pensasse isso da gente. O diabo já tinha trucidado a gente há muito tempo. Mas Jesus conta de mais um personagem na história. Ele fala de um samaritano. E eu, pensando, quando eu leio, né, eu imagino que quando Jesus fala do samaritano, todo mundo para e olha, né? Sabe a novela mexicana? Carlos Roberto, aí todo mundo, pá, todo mundo olha. Por quê? Porque o samaritano tinha tantos dilemas com o judeu, e Jesus faz isso de propósito. Ele faz, olha, agora eu vou cutucar você lá no fundo da sua alma. Lá atrás, no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel eram uma nação só, eles eram um país só, separada por 12 famílias. Israel, capital Jerusalém. Até que Salomão morre, entra Roboão, o filho dele, no poder, e aí o povo pede Roboão para pegar um pouco mais leve que Salomão. Os impostos eram muito altos, eles trabalhavam muito, eles queriam ter a vida um pouco mais branda. E aí Roboão vai para os homens sábios do reino, e aí, o que eu faço? Eles falam, ó, seja amigo do povo, porque você governa em paz. Ele não ficou contente, porque ele não queria ser amigo do povo, ele não queria seguir o conselho daqueles homens, ele queria que alguém ratificasse o que ele queria fazer, ponto, independente do que fosse. E aí ele procura os amigos dele, e eles falam, olha, você é o rei, cara, tu que manda, faz o que você quiser. E ele chega feroz. Se o chicote do meu pai era pesado, o meu dedo mindinho vai ser ainda mais. Não vai ter descanso nenhum para vocês. E é uma cisão, um levante civil em Israel. E agora o reino se divide em dois. Reino do sul, a tribo de Judá, com metade da tribo de Benjamim, que agora é Judá, capital Jerusalém. Reino do norte, o restante das tribos. 10 tribos, mais a metade da tribo de Benjamim, com o rei Jeroboão, agora eles se chamam Israel, e a capital é Samaria. Agora nós temos uma rixa geográfica e política. Como se não bastasse, como Deus disse que o filho dele viria do povo de Israel, o povo de Judá fala, nós somos o povo escolhido. O Messias vai vir da linhagem de Judá. Os israelitas e samaritanos não pertencem mais a Deus. E os samaritanos diziam, nós somos maioria, nós somos o povo de Deus. Os judeus não são mais aceitos por Deus. E agora, além da briga política e geográfica, nós temos uma briga religiosa. E algumas vezes que o povo de Judá, o sul, capital Jerusalém, é levado cativo, os samaritanos entram em Judá tentando tomar o território deles. E agora nós temos uma briga territorial, como se não bastasse. Reino do Norte, Israel, capital Samaria, é invadida pela Assíria. E a Assíria, ela era muito impiedosa nos seus domínios. Ela torturava. Por isso que Jonas não queria pregar os ninivitas que vinham dos assírios. Eles espancavam as pessoas, costuravam num pedaço de couro e jogavam no deserto, para ressecar até a morte. Eles acabavam com toda a identidade do povo, porque naquela época uma etnia pura era uma coisa muito importante, era identidade. Hoje em dia no Brasil isso não significa nada. Eu estou aqui, minha irmã está ali, ninguém fala nem que a gente é parente, porque a gente não tem nada a ver. Somos chatos iguais, mas fisicamente a gente não tem nada a ver. Mas naquela época isso era muito importante. Então o que os assírios faziam para acabar com a moral do povo? Eles miscigenavam. Então eles dominaram Israel, pegaram os samaritanos, espalharam nas outras colônias,
pegaram um tanto de gente de outros países, jogaram dentro da Samaria, e ao passar dos anos, os samaritanos agora eram uma raça misturada, e o judeu dizia, impuro. Agora nós temos uma rixa étnica, e agora chega Jesus, com todas essas brigas, e diz, o sacerdote e o levita foi embora, e aparece um samaritano. Imagina a bomba que caiu no meio daquela história, pau, parou tudo, e Jesus diz, e esse samaritano para e socorre aquele homem. Quando aquele samaritano para, ele sabe que ele está correndo um risco de apanhar do mesmo jeito, de ser roubado do mesmo jeito, e mesmo assim ele para. E ele pega vinho e passa na ferida daquele homem, porque o vinho, por causa do teor alcoólico, aquilo limpava a ferida. E ele passa um óleo, algumas versões chamam de azeite, porque eles usavam como uma pomada para evitar que o ferimento fosse sujo. Ele não só para e olha, ele só corre. E ele pega aquele homem, coloca na sua montaria e leva para uma estalagem. Lembrando que aquela estrada era horrível de se andar. Ele bota um homem ferido, que ele não conhecia, e ele vai a pé. E ele chega na estalagem, e ele paga aquele homem 2 denários, e diz, cuida dele. E esse valor que ele paga, não é um valor pequeno não, meus irmãos. Pensando no valor de mercado das estalagens da época, ele dá um valor referente a 2 meses de hospedagem e comida. Ele ainda diz, ele vai ficar aí, cuida até ficar bom, eu vou voltar, e se faltar alguma coisa, eu ainda vou te ressarcir. Ele faz o bem, sem pensar em levar vantagem. Ele não quer levar vantagem da estalagem do outro, ele vai tirar do próprio bolso. Ele cuidou com tudo o que ele tinha. E aí, Jesus vira para aquele perito da lei e pergunta, fala para mim, quem é o próximo de quem agora? Ele não tem a coragem nem de citar samaritano, percebe isso só na Bíblia. Ele não fala o samaritano, ele fala aquele que socorreu o homem que estava caído no chão. E Jesus dá a martelada final, agora vai, e faz exatamente a mesma coisa. Como esse samaritano, meus irmãos, nós temos que parar de perder tempo criando facções dentro da igreja, facções dentro da família, facções dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade. A gente tem que parar de ficar alimentando o ódio do outro. É isso aí, cara, ele te fez mal. Nós temos que parar de ficar alimentando o ódio dentro dos nossos próprios corações. Nós temos que parar de ficar escolhendo quem é digno da nossa ajuda ou não, porque quem precisa da nossa ajuda? Todos aqueles que precisam de ajuda, ponto. Independente de quem seja. Essa é a grande questão. O meu próximo não é o meu irmão na fé, o meu próximo é quem precisa de mim, seja cristão, umbandista, ateu, judeu, heterossexual, homossexual, bonito, feio, chato, legal, o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. E todos nós, sem exceção, sempre temos alguma coisa para oferecer ao outro, todos. Nós podemos oferecer uma palavra amiga, um conselho, uma mensagem de fortalecimento, até mesmo uma chamada à realidade. Quem nunca tomou uma bronca de alguém que amava, aquela bronca serviu para levantar você. Todos nós podemos fazer isso, no amor do outro. Quantas vezes os meninos aqui já levou bronca de mim no gabinete? Esses dias juntou Tadeu e Hugo, me deram uma ainda. Vou pegar eles na esquina. Nós sempre temos uma palavra de acerto para dar, de conserto, de misericórdia, de tolerância, de coragem. Nós podemos gastar tempo caminhando com o outro. Pode não ser o tempo que o outro quer, mas também não precisa ser tempo nenhum.
nós sempre temos um tempo para caminhar com o outro, caminhar ao lado, conhecer a história, saber os problemas, entender a realidade, saber por que sofre. Nós sempre temos a capacidade de levantar, estender a mão e levantar do chão, abraçar, chorar junto, orar, mas não é aquele orar de, estou orando por você e você vai embora, é orar realmente pela pessoa e com ela, oferecer o ombro ao amigo para que ela sente e chore, oferecer o ouvido para que ela possa dizer. Nós podemos também ajudar o outro com os nossos bens, porque na verdade os nossos bens não são nossos, é Deus quem deu ele para a gente. Não importa se você é um baita de um profissional, é Deus quem te deu, porque o dia que Ele quiser tirar, não importa o seu currículo, Ele tira e não tem o que você faça para ganhar de volta. Nós podemos ajudar o outro com os nossos bens, com o nosso dinheiro, roupa, com a nossa casa, com o nosso carro. Nós podemos sempre oferecer alguma coisa. Pode não ser o que vai tirar a pessoa da miséria, mas pode ser aquilo que vai dar esperança para mais um dia. Como aquele samaritano, nós temos que oferecer tudo que está ao nosso alcance, e não é para você escolher não, irmão. Então vou fazer o seguinte, eu gosto de orar, eu vou orar pelo Mateus. Mas você pode orar, conversar, caminhar junto, ajudar, e você escolhe só uma, hipocrisia, só desencargo de consciência. Como aquele samaritano, nós temos que ajudar com tudo o que nós podemos ajudar. Nós temos que parar essa cultura de terceirização, de achar que só o pastor, só o presbítero e só o diácono faz. A gente acha que o dízimo é uma cartela infinita das Casas Bahia, e que você paga e uma hora você vai ser contemplado, né? Alguns acham que é o céu, outros acham que é um cargo, mas está lá, todo mês. E aí quando acontece alguma coisa, não, beleza, você precisa de ajuda? Vou falar com o pastor, e some. E conta para o pastor, e some também. É maravilhoso que você conte para o pastor, para o presbítero e o diácono, é maravilhoso. Porque a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem na nossa igreja aqui mais de 100 pessoas no hall de membros. Tem como uma pessoa cuidar de todas elas ao mesmo tempo? É possível. O tempo que eu vou levar para reencontrar uma pessoa, já aconteceu tanta coisa que às vezes cheguei até tarde. Então é bom que você conte, mas também é bom que você cumpra a sua missão de ser o bom samaritano, de estender a mão, de orar, de abraçar, de caminhar junto. Nós temos que socorrer o outro. A gente não tem que ficar perdendo tempo perguntando quem é o nosso próximo. É isso que Jesus quer dizer na história. Aquele homem pergunta, quem é o meu próximo? Jesus podia simplesmente dizer, todo mundo. Acabou a história e vai embora. Jesus está mostrando para ele com essa história que a grande questão não é procurar quem é o seu próximo, a grande questão é, você é o próximo de todo mundo. Quem eu posso ajudar? Todo mundo. Quem eu procuro? Todo mundo. Não é para ficar vendo quem é digno e quem não é, todos são. Nós somos o próximo de todos os que estão à nossa volta. E isso tem que ser manifestado todos os dias. Todos os dias nós temos que oferecer o nosso melhor para o outro. Porque um dia nós também recebemos o nosso melhor. Quantos bons samaritanos já não apareceram na sua vida e te levantaram do chão? Além disso, Jesus nos resgatou da morte para a vida.
Ele nos deu uma nova identidade. Nós não vivemos mais caídos ao chão. Ele nos fez novas criaturas e Ele encheu o nosso coração de misericórdia tal que ela transborda a ponto de eu amar o outro, independente de quem seja. Por isso, se no seu coração há raiva, ódio, inveja, desejo de vingança, a porta de saída é Jesus Cristo. Ele enche o seu coração de uma paz tão grande que você consegue se livrar de toda essa amargura e ainda por cima amar o outro. Entenda, meus irmãos, nessa história, o bom samaritano não é Jesus. Alguns tentam até aplicar, conseguem até aplicar, mas o bom samaritano dessa história somos nós. Aqui não é um texto cristológico que fala que Jesus... Não. Jesus está dizendo o seguinte: todos aqueles que estão caindo ao chão devem ser socorridos por cada um de vocês. E a partir de agora, nós temos a responsabilidade de respondermos à altura a missão de Deus, apresentando o Deus da missão. Eu tive um professor de hermenêutica no seminário que ele dizia que ouvir a pregação não é uma coisa muito confortável, porque ela sempre te confronta. E ela sempre te leva a uma decisão, quer seja intencional ou não. Quando a Escritura ilumina o seu coração e esclarece o que é certo e errado, a partir de então há uma resposta. Porque se eu faço errado, eu não tenho mais justificativa. Eu fiz errado porque eu quis. Se eu faço certo, eu faço porque Deus quebrantou o meu coração para fazer. E hoje nós ouvimos o que é a missão de Deus. Hoje nós entendemos que nós precisamos manifestar e levar a ser conhecido o Deus da missão. E qual é a resposta que você vai dar? A partir de agora, quando o culto acabar e você for para sua casa, todas as atitudes que você tiver com o seu próximo serão indesculpáveis. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que nós aprendamos a amar o próximo e a ser o próximo. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela possibilidade de nos trazer à igreja, Pai, de ouvirmos a sua palavra, de sermos confrontados com o nosso marasmo, a nossa apatia. E o Senhor não faz isso para nos destruir, mas para que nós continuamos crescendo. Por isso, Senhor, nos ensina a ser um bom samaritano, a cuidar, a abraçar, a interceder, a orar. Nos ensina a servir, e que a nossa vida seja uma ferramenta de glorificação do Seu nome. Da mesma forma, nós pedimos ao Pai, abençoe a cada aniversariante da semana que está completando mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal, que eles sejam especialmente abençoados pelo Senhor, abençoados pela sua graça, pela sua paz, pela sua presença, que seja uma semana em que eles vejam de forma latente que o Senhor tem sido forte e fiel. Leve-nos em casa na sua paz, que a nossa semana seja uma semana de paz e uma semana de serviço a Ti, Pai, que nós possamos bendizer o Seu nome. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo esteja com todos que aguardam a preciosa vinda de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.